O vento sopra gelado sobre as ruínas de um mundo que já conheceu a glória. As montanhas cobertas de neve parecem esconder memórias de tempos em que deuses e homens caminharam lado a lado. Você sente o frio penetrar sob a armadura metálica, enquanto o vapor do seu hálito se mistura ao nevoeiro. Diante de você, as torres de Narshe se erguem no horizonte, sombrias, austeras, guardiãs de segredos antigos. É o início de algo maior, embora ainda não saiba o que o espera. Você sente, nas profundezas do peito, que está prestes a atravessar uma fronteira invisível entre o real e o esquecido. Você caminha em meio à neve, guiado apenas pelas ordens do Império. Sua mente está nublada, como se um véu de sombras encobrisse quem realmente é. Há vozes em sua cabeça, frias, mecânicas, ordens gravadas à força. Você não sente medo, nem dor, nem vontade. Apenas obediência. A marcha é acompanhada por 2 soldados. Máquinas humanas como você, mas sem o mesmo brilho misterioso nos olhos. Eles o chamam de arma biológica, como se fosse uma criação e não uma pessoa. Você apenas segue, porque é o que foi programado a fazer. Mas algo dentro de você, um fragmento de alma ainda desperta, começa a questionar. E é nesse instante que a pergunta surge, como uma faísca na escuridão. O que resta de humano em alguém que perdeu o direito de escolher? As palavras ecoam na mente, misturando-se ao som metálico dos passos sobre o gelo. O Império de Gestal domina o mundo, construindo sua força sobre relíquias de uma era mágica perdida. As antigas Ers, seres de pura energia mágica, foram caçadas, aprisionadas e usadas como fonte de poder. E você, sem saber, é o elo entre esses 2 mundos. Quando chega ao portão de Narshe, o vento uiva com violência. O minerador que vigia a entrada tenta impedi-los. Mas é inútil. O poder que pulsa dentro de você explode, e em um instante as defesas da cidade são reduzidas a cinzas. O calor da magia consome o ar, e o brilho verde das chamas reflete em seus olhos. Há espanto, pavor e, pela primeira vez, culpa. Você sente, mesmo que não compreenda, que algo está errado. O objetivo é claro, encontrar a criatura lendária escondida nas minas, um Esper, dizem, congelado há 1000 anos. O Império quer dominá-lo, assim como domina tudo que não compreende. Mas, quando você entra nas profundezas da caverna, algo muda. A escuridão parece viva. As paredes pulsantes refletem luzes de cristais adormecidos. E no coração daquele labirinto, o Esper observa. O gelo que o prende brilha com uma energia sobrenatural. O tempo parece parar. Você se aproxima e o mundo inteiro se silencia. Há uma conexão, não de mente, mas de alma. Você o reconhece. E ele o reconhece também. O Esper sussurra sem voz. E o que resta da sua consciência desperta com um grito invisível. Então tudo desaba. A energia explode em todas as direções, engolindo a caverna, os soldados e você. Quando desperta, está caída em uma pequena casa, cercada por pessoas estranhas. A dor é intensa, a memória soltas, flashes de destruição e chamas verdes. Uma voz gentil tenta acalmá-la. Um homem de aparência cansada, com olhos bondosos, pergunta seu nome. Você tenta responder, mas nada vem, nem palavras,
nem lembranças. Apenas o vazio. Ele se apresenta como Arvis, um habitante de Narshi. Conta que foi encontrado inconsciente e que o Império o caçará novamente. Diz que seu nome é Terra. Terra. A palavra soa familiar, como uma lembrança distante de um lugar onde o coração ainda batia. Enquanto recupera as forças, você descobre que foi controlada por uma coroa de escravidão, um artefato que apaga a vontade. O Império a usou como uma marionete, forçando-a a queimar cidades, a destruir vidas. A culpa a consome e a pergunta retorna, agora com peso e forma. Se tudo o que fez foi sob controle de outro, ainda assim é culpada? Você foge com a ajuda dos rebeldes conhecidos como os Retorners, um grupo que luta contra o domínio imperial. Entre eles, um ladrão de sorriso debochado chamado Locke jura protegê-la. Sua confiança o intriga. Sua coragem o inspira. Pela primeira vez, alguém não a vê como arma, mas como pessoa. O mundo fora de Narshi é vasto, belo e devastado, aldeias destruídas, fábricas que exalam fumaça negra, mares que perderam o brilho. A tecnologia imperial cresce como um tumor, devorando tudo o que é natural. Mas há rumores, murmúrios de resistência, de esperança. Enquanto viaja ao lado de Locke, você sente algo que não entende. Emoções, medo, curiosidade, desejo de saber quem é. Cada vilarejo, cada rosto, desperta uma centelha esquecida dentro de si. O som do vento nas montanhas, o calor do fogo nas lareiras, o toque de uma mão amiga. Tudo isso parece novo, mas ao mesmo tempo familiar. Como memórias roubadas de outra vida, as forças do Império os caçam. O general Kefka, um homem de riso insano e olhos que ardem em loucura, lidera as buscas. Ele é o reflexo da crueldade sem propósito. Um bufão que encontra prazer na destruição. Você o vê de longe e sente um arrepio que vai além do medo. Há algo nele que ultrapassa a razão, algo que pressente será o catalisador da ruína. Em meio à fuga, há visões, relâmpagos de lembranças que não pertencem apenas a você. Um campo em chamas, uma figura feminina envolta em luz, a queda de um império antigo. Quando a magia ainda dominava o mundo, você tenta compreender. Mas o tempo parece brincar com sua mente, como se os ecos do passado tentassem reconectar-se ao presente através de sua existência. É nesse ponto que Locke revela a você o que o Império realmente busca: reviver o poder da magia, transformando os seres humanos em armas vivas. E você, sem saber, é o experimento que deu certo. Você não é totalmente humana, nem totalmente mágica. Você é o limite entre os dois mundos. A revelação vem como uma lâmina cortando o silêncio. De repente, tudo faz sentido. E nada faz. Há lágrimas que não sabe explicar. Uma dor que não tem origem. Locke tenta confortá-la. Mas há algo dentro de si que começa a despertar. Algo maior do que qualquer poder aprendido. É como se o esper que tocou em Narshi tivesse deixado uma centelha viva em seu coração. O grupo segue em direção ao esconderijo dos Retorners, onde conhecerá Banon, o líder da resistência. Ele olha para você com respeito e receio. Diz que o destino do mundo pode depender de sua escolha. Ajudar os Retorners a lutar contra o Império. Ou se esconder, tentando fugir do próprio passado. E então, diante do rio Lete,
O mundo parece esperar sua resposta. Você observa as águas correndo rápidas, refletindo o céu cinzento. Pássaros cruzam o horizonte. E por um breve instante, há silêncio. Tudo que viveu até agora, a dor, o medo, a confusão, converge para um único ponto. Você sente que a escolha não é apenas sua, é do próprio mundo, através de você. Enquanto a embarcação se afasta, o vento sopra em seu rosto e a voz de Banon ecoa como um presságio. O Império esqueceu que a magia não é uma arma, é uma alma. E toda alma, quando ferida, responde. Na distância, uma sombra se ergue sobre o Império. É Kefka, rindo diante de um exército que marcha sob bandeiras vermelhas. O riso dele corta o ar como vidro quebrando. Você sente um arrepio profundo, o pressentimento de que aquele homem, mais do que o imperador, será o verdadeiro demônio que mergulhará o mundo no caos. O rio se torna violento. As correntezas puxam o barco. A cena se mistura em flashes de luta, gritos e relâmpagos. A batalha contra as forças do Império começa. E o destino começa a se desenhar diante dos seus olhos. Você não entende completamente o que está por vir, mas sabe que algo dentro de você, algo antigo, mágico e humano, está prestes a despertar por completo. E é nesse instante, entre o medo e a coragem, que você percebe: o verdadeiro inimigo talvez não esteja apenas no Império, mas dentro de si. O barco é engolido pelas águas, e o som do mundo se apaga. Silêncio, escuridão e o renascer de uma alma que, pela primeira vez, sente o peso de ser livre. O som da água é a primeira coisa que ouve. Um murmúrio constante, como o sussurro de vozes antigas. A correnteza o arrasta por entre rochedos e troncos, até que o corpo cansado é lançado à margem, ferido, mas vivo. O céu é cinzento, e as nuvens parecem pesar sobre o mundo como o prenúncio de uma tragédia que ainda não aconteceu. Quando abre os olhos, sente o gosto de terra e o cheiro de chuva. Está só. O silêncio que o envolve é quase divino, mas há algo de inquietante nele. Não é o silêncio da paz, e sim o da pausa entre duas tempestades. Você se ergue, trêmulo, e observa o rio desaparecendo no horizonte. Locke, Banon, os Retorners, ninguém está ali, apenas você. E o peso de um destino que parece sempre se adiantar um passo à frente. O frio corta o ar. Os galhos estalam sob os pés. Cada som é um lembrete de que o mundo ainda está vivo. Ainda luta, ainda espera algo. Mas o quê? A pergunta vem, inevitável, como o eco de um pensamento que não se cala. Será que um único coração pode mudar o destino de um mundo inteiro? Enquanto segue pela floresta, o vento traz vozes distantes, lembranças que não deveriam existir. Um campo dourado, risos de crianças, uma torre em chamas, fragmentos de uma vida perdida. À medida que caminha, percebe que as lembranças estão se misturando às próprias emoções, como se duas almas coexistissem dentro de si. Uma humana, frágil e assustada. Outra, selvagem e antiga, pulsando com a energia dos Spers. Você chega a um vilarejo simples, escondido entre as montanhas. As pessoas o olham com desconfiança, mas há ternura em alguns olhares. Uma velha oferece abrigo e sopa quente. Enquanto o fogo crepita, você observa as chamas e sente que há algo nelas que o chama pelo nome. Terra.
O calor desperta memórias. Lembra-se de Narshi, de Loki, de Jarvis. Lembra-se do toque do Spare e do instante em que tudo desmoronou. Há algo na conexão com aquela criatura que continua vivo dentro de você, como se parte dela tivesse se fundido ao seu ser, do lado de fora. O mundo segue em guerra. O império de Gestal fortalece-se a cada dia, alimentando-se da tecnologia Magitech. Máquinas movidas por magia extraída dos Espers aprisionados. Cidades inteiras são obrigadas a se curvar. Povos antigos desaparecem. E você, mesmo sem desejar, torna-se símbolo de esperança para os que ainda acreditam em liberdade. O acaso, ou talvez o destino, o conduz até Loki novamente. Ele o encontra ferido, cansado, mas vivo, e o sorriso dele é como um raio de sol cortando a neblina. Ele conta que os Retorners se reorganizam. A resistência cresce. E Banon acredita que o poder que dorme dentro de você é a chave para enfrentar o Império. Mas há dúvidas. Você teme o próprio poder. Teme que, se deixá-lo sair, possa destruir tudo o que toca. Loki o escuta em silêncio e responde com simplicidade. O medo é o primeiro sinal de humanidade. E você é mais humana do que imagina. Essas palavras o marcam. Pela primeira vez, o vazio dentro do peito parece diminuir. O grupo segue em direção ao castelo de Figaro, governado por Edgar. Um rei astuto, engenheiro e aliado dos Retorners. O castelo é um prodígio tecnológico, movendo-se pelo deserto através de mecanismos subterrâneos. Quando o conhece, percebe o brilho nos olhos de um homem que entende a diferença entre poder e sabedoria. Edgar observa você com curiosidade e respeito. Diz que o mundo está à beira do colapso porque os homens confundiram domínio com controle. E que, quando a magia desperta novamente, ela vem para lembrar que o poder sem alma é destruição. Enquanto conversam, o castelo é atacado por Kefka. Ele surge montado em uma máquina Magitech, com um sorriso que parece cortar o mundo. O som do riso dele ecoa pelo deserto. Enlouquecedor, quase infantil, é um homem que dança no abismo. E quando fala, sua voz é um veneno suave. O Império criou vocês para obedecer. E agora vocês ousam sonhar com liberdade? As palavras são dardos. E por um instante você sente o medo se infiltrando. Mas há algo diferente agora. Não é mais a criatura manipulada pela coroa do Império. É alguém que começou a compreender o que significa sentir. O castelo de Figaro submerge nas areias, fugindo. Keka amaldiçoa, grita, jura vingança. E o riso dele ecoa mesmo à distância, como um prenúncio do caos que está por vir. A jornada continua rumo ao esconderijo dos Retorners. E no caminho, as batalhas se tornam mais intensas. Cada vilarejo libertado traz esperança, mas também dor. Há perdas, há sacrifícios. Em cada rosto que encontra, há uma história de resistência, mães que escondem filhos, anciãos que guardam relíquias de uma era perdida, soldados que desertaram porque não suportaram a crueldade do Império. Aos poucos, o mundo se revela. Um tabuleiro quebrado entre a ganância e o esquecimento, mas também um reflexo de sua própria alma. Fragmentada, dividida entre a luz e a sombra, no esconderijo, Banon apresenta a você o verdadeiro propósito da resistência. Resgatar os Espers aprisionados e romper o ciclo de escravidão mágica. Ele acredita que os Espers
não são inimigos da humanidade, mas parte dela. Você sente um arrepio. As memórias da criatura em Narsh retornam, vivas, intensas. As imagens são mais nítidas agora. O toque, a conexão, a explosão de energia e uma sensação de que o Esper não tentou feri-la, mas libertá-la. Durante a reunião, surge a ideia de buscar ajuda no reino de Vector, o coração do Império. É lá que as fábricas Magitech drenam o poder dos Espers e criam soldados infundidos com magia artificial. A travessia até lá é perigosa, mas necessária. Enquanto o grupo discute a estratégia, você se perde em pensamentos. As chamas das tochas refletem em seus olhos. Por um instante, você sente algo se mover dentro de si. Não é apenas poder. É emoção. É amor. Talvez. Ou compaixão. Algo que cresce. Lento. Mas incontrolável. O plano é simples. Infiltrar-se em um império. Descobrir a verdade sobre os experimentos e libertar os Espers. Locke insiste em ir com você. Banon hesita, mas sabe que não há escolha. A viagem é longa e o caminho até Vector é repleto de sombras. Você passa por cidades em ruínas, campos devastados e vê de perto o que o Império fez em nome do progresso. Crianças órfãs, povos inteiros transformados em escravos, homens que esqueceram o próprio nome em troca de poder. No meio da jornada, há uma pausa. Vocês acampam sob um céu estrelado. Locke observa o horizonte e pergunta se acredita em redenção. Você não sabe responder. O silêncio entre vocês é denso, mas há ternura nele. Ele fala sobre Rachel, o amor que perdeu e o vazio que ficou. Há lágrimas contidas. E você sente o coração apertar. Pela primeira vez, compreende o que é se importar com alguém. A travessia termina em Vector. O cheiro de ferro e óleo queima o ar. Fumaça cobre o céu. O Império ergueu ali sua fortaleza de ambição. Torres de metal, luzes verdes, gritos de dor vindos das fábricas. É o inferno travestido de progresso. Com a ajuda de Celes, uma ex-general que desertou ao descobrir as atrocidades do Império, vocês se infiltram nos laboratórios Magitech. Celes é forte, fria, mas há humanidade em seus olhos. Ela compreende você, talvez porque carrega o mesmo fardo. Nas profundezas da fortaleza, encontram os tanques que aprisionam os Espers, seres magníficos, paralisados em cápsulas, drenados até o último fragmento de energia. O horror da visão paralisa. A raiva cresce. De repente, o chão treme. Uma risada ecoa. Kefka surge, com olhos de fogo e prazer insano. Ele caminha entre as cápsulas como um colecionador diante de suas obras. Vejam o poder dos deuses. Engarrafado e obediente. Não é lindo? Você o enfrenta. E pela primeira vez sente o poder dentro de si despertar sem dor. A magia flui. Pura. Viva. Kefka ri e recua. Surpreso. Então, é isso que você é. Metade humana. Metade monstro. Que combinação deliciosa. A luta é intensa. Energia pura explode. E o laboratório se desfaz em ruínas. No meio da confusão, as cápsulas se rompem. Os Espers são libertos. Mas em vez de atacar, eles olham para você. Há reconhecimento. Como se o Esper de Narsh tivesse contado sua história. Eles o cercam. E por um instante,
O mundo se dissolve em luz. Sons distantes, gritos, memórias. Você vê cenas de uma guerra antiga, os 3 deuses, a criação da magia, a destruição do mundo anterior. E então, a visão de algo pior. Kefka absorvendo esse poder e se tornando algo que nem homem nem Deus deveria ser. Quando a luz se apaga, Vector está em chamas, o Império enfraquecido e o destino mais incerto do que nunca. Você cai de joelhos, exausto, e percebe que a luta apenas começou. O poder que desperta dentro de si é o mesmo que destruiu civilizações. E agora, cabe a você decidir se ele salvará ou condenará o mundo novamente. As palavras de Banon ecoam em sua mente. A magia é a alma, e a alma sempre responde ao coração de quem a invoca. Você olha para o céu, coberto de fumaça, e sussurra uma promessa silenciosa. Não será uma arma, será a esperança. Mas, longe dali, Kefka ri novamente. Um riso que se mistura ao rugido das chamas. Ele não recuou. Apenas começou o jogo. E o mundo, mais uma vez, se prepara para cair. O silêncio após a destruição é quase ensurdecedor. O ar está carregado de cinzas e lembranças. Vector jaz em ruínas e o Império, ferido, lambe suas feridas. A cidade que antes rugia com o som das fábricas agora repousa em meio a brasas. Como um coração que bate pela última vez antes de se partir. Você se ergue, cambaleante, olhando o céu tingido de vermelho. Cada respiração é uma mistura de dor e alívio. Os Espers se foram, libertos, mas em sua fuga deixaram para trás rastros de poder. Há um desequilíbrio no ar, como se o mundo, cansado, começasse a se fragmentar por dentro. E nesse caos silencioso, você sente o chamado, um sussurro antigo, vindo de um lugar além da razão. É a voz dos S, pedindo que você o siga até o portão secreto, o limite entre o mundo humano e o mundo mágico. Locke, Celes, Edgar e os outros se reúnem novamente. Cada um traz em si cicatrizes diferentes. Há uma sensação de que o verdadeiro conflito ainda não começou. O Império não está morto. E, nas sombras, Kefka permanece vivo, rindo entre os escombros, como um louco que vislumbra o fim dos tempos e o abraça com prazer, enquanto se preparam para seguir ao portão. O ar muda, a natureza parece viva, inquieta, reagindo à força que agora se manifesta em todo lugar. O solo treme, os rios mudam de cor. O vento carrega faíscas de magia antiga. É como se o próprio planeta estivesse despertando de um sono profundo. A jornada é longa e árdua. Vocês atravessam montanhas, florestas e desertos onde o tempo parece distorcido. No caminho, encontram histórias de desespero e fé, vilas que resistem em ruínas, povos que oram aos Espers como deuses redentores, e em cada olhar, o mesmo medo, o medo de que a magia, uma vez perdida, agora volte apenas para destruir. É nesse cenário que uma nova pergunta surge dentro de você, mais profunda, mais humana. Será possível reconstruir um mundo que nunca aprendeu a ser inteiro? Ao se aproximarem do portão dos Espers, o ar se torna denso, quase palpável. Há uma energia que vibra no ar, como o som de um trovão prestes a nascer. O portão é uma muralha viva de pedra e luz, antiga como o tempo.
Gravuras cobrem suas colunas, retratando a Guerra dos Magi, o momento em que os deuses dividiram o mundo em dois para conter o caos da magia. Ao tocar a superfície do portão, uma lembrança explode em sua mente. Você vê o passado, o mundo antes da divisão, as cidades flutuantes, os homens que brincavam de ser deuses, e então, o castigo, o colapso, o abismo, o nascimento de um novo mundo sem magia. A imagem é tão vívida que você sente a dor deles como se fosse sua. Os Espers aparecem, envoltos em luz. Eles falam sem palavras, e você entende cada sílaba que vibra dentro da alma. Contam que o equilíbrio foi rompido, que a humanidade, ao aprisioná-los novamente, despertou forças que estavam adormecidas. Eles não desejam guerra, mas também não podem permanecer passivos diante do retorno do Império. É então que Kefka surge. O vento muda, o céu se parte. Ele chega cercado por soldados e máquinas Magitech, rindo como quem assiste a uma peça cujo final já conhece. Vocês libertaram os Espers e agora acham que podem controlá-los? A voz dele ecoa como um trovão, e quando os Espers o veem, algo dentro dele se rompe. Eles perdem o controle, transformando o céu em um turbilhão de energia pura. Raios cortam o ar, o chão se despedaça, e a fronteira entre os mundos se abre. Você tenta contê-los, tenta chamá-los pelo nome, mas o poder é avassalador. O portão se quebra, e os Espers atravessam em fúria, espalhando destruição por onde passam. A terra treme. O vento grita, e o mundo, impotente, assiste à chegada da magia em sua forma mais crua e selvagem. Quando o caos se acalma, o portão está destruído, e Kefka desapareceu. Há apenas o eco de sua risada, flutuando no ar como o prenúncio de uma calamidade ainda maior. O grupo retorna ao mundo humano, apenas para descobrir que nada mais é o mesmo. As fronteiras mudaram. As cidades estão em guerra. O Império, desesperado, volta-se contra os próprios aliados. E o Imperador Stahl, velho e enlouquecido pelo medo, tenta reunir os Espers restantes para absorver seu poder e restaurar o domínio. Mas há algo diferente em você agora. A fusão entre humano e Esper é completa. Você sente as emoções dos outros, o pulso da vida ao seu redor, a dor do planeta. E junto disso, o fardo de uma verdade amarga. A humanidade não teme a destruição. Ela deseja, porque é o único modo de sentir que ainda existe. Mesmo assim, você não desiste. A esperança é teimosa. Decidem invadir o Império uma última vez. Uma missão suicida, guiada por um fio de fé. Durante a infiltração, descobrem o plano final de Gestahl: reerguer a fortaleza flutuante, uma ilha dos antigos deuses, sustentada por pura energia mágica. Lá, ele pretende controlar os Espers e tornar-se o novo deus do mundo. Mas há um traidor ao seu lado, ou talvez apenas um louco mais lúcido que os outros. Kefka. Ele manipula o imperador. Finge submissão. Espera o momento certo. A escalada até a fortaleza é uma visão de loucura. O céu se curva em espirais de energia. O mar se ergue em colunas de luz e o vento canta como se o próprio planeta lamentasse. Dentro da fortaleza, o chão é feito de cristal e as paredes respiram. Tudo parece vivo, como se o mundo inteiro tivesse se transformado em um corpo pulsante à beira da morte,
Quando chegam ao topo, encontram um gestal diante das estátuas dos 3 deuses. Ele ergue os braços e clama pela eternidade. Kefka se ajoelha atrás dele, fingindo devoção, mas então, com um sorriso suave e cruel, empurra o imperador para o abismo. Gestal cai. O império morre com ele. E Kefka ri. A risada é longa, cortante, quase bela em sua insanidade. Ele toca as estátuas, absorve seu poder, e o mundo se parte. O céu se rasga em fendas de luz, as montanhas se erguem, os mares se abrem, as cidades desaparecem. É o fim da ordem, é o nascimento do caos. Você tenta lutar, mas o poder dele é absoluto. Ele olha em seus olhos e sussurra: agora não há deuses, só eu. A explosão que se segue destrói o firmamento. A fortaleza despenca, engolida pelo abismo. O mundo se quebra, montanhas afundam, oceanos se partem, continentes se fragmentam. O ar se enche de gritos e chamas. É o fim do mundo. O dia em que a magia renasce e a humanidade colhe o fruto de sua própria loucura. Você cai na escuridão. O som desaparece. O tempo cessa. Quando desperta, o mundo não é mais o mesmo. Ruínas, silêncio, céu vermelho, oceanos mortos, montanhas partidas. O planeta parece ter envelhecido 1000 anos em um instante. Você está em uma pequena ilha, cuidada por seres, a única sobrevivente ao seu lado. O tempo passou. Meses, talvez anos. Você perdeu a conta. Seres cuidam de você e de um homem idoso que jaz doente. Há um ar de resignação, como se o mundo tivesse desistido de existir. Mas dentro de você, a chama ainda pulsa, fraca, mas viva. Seres tentam mantê-lo esperançoso, mas o desespero a consome. Há um momento em que ela acredita que tudo acabou e quase desiste. O vento sopra frio e o som do mar é o único testemunho do silêncio humano. Mas então, um gesto simples, o canto distante de uma gaivota, viva, livre, reacende a vontade de continuar. Você e seres decidem partir, encontrar sobreviventes, reconstruir o que restou. A travessia pelo mundo arruinado é devastadora. Cidades destruídas, oceanos tóxicos, florestas mortas. Há poucos que restaram, e cada um carrega no olhar a marca da perda. Loki, Edgar, Sabin, Terra. Todos foram separados pelo cataclismo. E agora é hora de reunir os fragmentos do que sobrou da esperança. Em cada reencontro, uma história. Em cada olhar, uma lembrança. O mundo mudou, mas os corações ainda batem. Há risos tímidos, lágrimas, abraços, a vida, mesmo no desespero. E, aos poucos, o grupo se forma novamente. Há apenas um propósito agora: enfrentar Kefka. Ele construiu uma torre feita de ruínas, alimentada pelo desespero das almas. Um monumento à loucura. Ele reina como um deus falso. Observando o mundo agonizar e rindo da própria criação, ele transformou o caos em arte e a dor em adoração. Mas você não é mais a mesma. Nem eles. O medo se tornou força. A dúvida, fé. A dor, propósito. E assim, sob o sol pálido
de um mundo destruído, o grupo avança rumo à torre de Kefka. O vento sopra. A poeira ergue-se como véu sobre o horizonte. Cada passo é uma promessa. Cada olhar, um lembrete do que foi perdido e do que ainda pode ser salvo. Você sente o coração bater mais forte. A alma, antes dividida, agora é inteira. E, pela primeira vez, você entende o verdadeiro significado da magia. Não é poder, é memória, é amor, é aquilo que mantém o mundo respirando mesmo quando tudo parece morto. O caminho é longo e o sol desaparece atrás das ruínas, mas o destino chama e, ao longe, a torre ergue-se com um dedo apontando para o céu, desafiando o próprio fim. A batalha final se aproxima. E você, agora, não foge mais do que é. O silêncio pesa sobre o mundo. Um silêncio tão denso que parece engolir até o próprio vento. O céu, outrora rasgado por raios de destruição, agora repousa em um tom cinzento e imóvel, como se estivesse cansado de chorar. Você abre os olhos lentamente e por um instante o vazio te assusta. O ar tem gosto de poeira e lembrança. Tudo parece morto, mas em algum ponto distante você ouve algo. Um bater de asas, um som tênue, frágil, vida. Você desperta em uma pequena ilha isolada, cercada por um mar de escuridão e silêncio. Celis, sua companheira, está ali, tentando cuidar de você. Ela é o que restou da esperança, o fio tênue que ainda liga os vivos a um futuro possível. Ela te olha com olhos cansados, mas há algo neles, uma luz insistente, teimosa, a mesma luz que Terra carregava quando enfrentou o Império pela primeira vez. Mas o mundo está quebrado. As montanhas foram partidas ao meio. Os rios secaram. Cidades viraram ruínas cobertas de cinza. O Império, antes arrogante, ruiu sob o peso de sua própria ambição. Kefka, o bufão enlouquecido, agora é um deus insano que paira sobre as ruínas, espalhando o caos apenas porque pode. O poder absoluto o tornou vazio, e sua risada ecoa como um trovão doentio nos céus rachados. Celis, porém, se recusa a aceitar o fim. Ela parte em busca dos outros. E é aí que você desperta de novo, não só no corpo, mas na alma. Você começa a lembrar o que perdeu. Amigos, sonhos, cidades, o riso e a música que um dia preencheram as ruas. A lembrança dói, mas também reacende algo que o mundo tentou apagar. A vontade de continuar. O caminho é longo. Você encontra ruínas e lembranças de vidas que não existem mais, mas também reencontra companheiros. Locke, ainda movido pela culpa e pelo amor impossível. Edgar e Sabine, irmãos que se reencontram depois da queda do mundo. Cyan, consumido pela dor e pela perda, tentando encontrar redenção. César, o apostador que aposta a própria vida na esperança de voar de novo. E Terra, Terra. Ela está lá, entre as crianças de um vilarejo esquecido, tentando ensinar a elas o que é amor, o que é cuidar. Ela descobriu algo que você sente, mas ainda não compreende. Mesmo em meio às cinzas, o coração humano é capaz de florescer. E assim, você percebe, a jornada não é mais apenas sobre derrotar Kefka, é sobre provar que o mundo ainda pode ter um amanhã. Cada passo é um ato de fé, cada reencontro, um renascimento.
Vocês não são mais soldados ou fugitivos. São guardiões da esperança. Quando finalmente o grupo se reúne, há uma sensação que vai além das palavras. O castelo flutuante de Kefka paira sobre o horizonte como uma cicatriz aberta. O céu parece arder em tons vermelhos e dourados. Vocês sabem que ali está o fim. E mesmo assim, ninguém hesita. O ar vibra. O chão treme. A música da guerra começa, não com gritos, mas com o pulsar de corações dispostos a morrer pelo que acreditam. Você sobe degrau por degrau. Enfrenta monstros, memórias e os próprios medos. Em cada passo, o passado se manifesta. Você vê o império que destruiu cidades. Vê a tecnologia que tentou imitar a magia e acabou escravizando-a. E, no topo, Kefka te espera. Ele sorri. Um sorriso que é metade loucura, metade triunfo. Vocês ainda acreditam em algo tão tolo quanto a esperança? Ele diz, a voz ressoando entre as ruínas celestiais. Você o encara e responde, não com palavras, mas com o olhar. A batalha começa. Os céus se rasgam em chamas douradas. O chão treme como se o mundo estivesse tentando acordar. Kefka lança poder sobre poder, rindo a cada golpe, destruindo tudo o que toca. Mas você e seus companheiros não recuam. Celes levanta sua espada mesmo quando o corpo fraqueja. Terra, em meio à tempestade, brilha, metade humana, metade esperança viva. E, no instante final, quando a luz e o caos se fundem, algo acontece. Kefka grita, mas não de dor, de medo. A luz que ele teme não vem de fora, mas de dentro. É a chama humana, a centelha que ele tentou apagar. E então, o mundo brilha. Quando o silêncio retorna, você sente o vento de novo. O céu, antes cinzento, agora se abre em um tom azul pálido. As ruínas ainda estão ali, mas a vida começa a brotar nas fendas da terra. Terra cai de joelhos, exausta, e pela primeira vez, sorri sem dor. Se ele se aproxima, segura sua mão, e o grupo observa o novo nascer do mundo. O castelo de Kefka desaba em uma cascata de luz. O mal é vencido, mas não destruído, apenas adormecido. Como sempre, o que muda é você, porque agora você entende. A magia, o poder, o império, os deuses. Tudo isso era apenas reflexo de algo muito mais profundo. A luta para continuar sendo humano em meio ao desespero. Quando vocês voltam ao ar, sobre a nova aeronave reconstruída, o vento sopra diferente. É o mesmo vento que começou a história, mas agora carrega promessas em vez de medos. Você olha para o horizonte e sente algo que não sabia que ainda existia: paz. O mundo não é mais o mesmo. E nem você. Talvez seja isso o verdadeiro renascimento. Não o retorno àquilo que era, mas o início do que pode ser. A câmera se afasta lentamente. O planeta, machucado, gira sob o novo sol. As vozes dos companheiros ecoam entre risos e lembranças. E a música, suave, começa a subir. Não uma melodia de guerra, mas uma canção de recomeço. Você fecha os olhos e no fundo da alma, sabe, o fim não é destruição. O fim é o começo de outra história, porque sempre haverá um coração disposto a lutar pela luz. E sempre haverá alguém
em algum lugar, ouvindo essa história e sentindo que ela também é sua. E se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, essa chama também arde em você. A esperança, a coragem, o desejo de não desistir. Essa é a verdadeira magia de Final Fantasy VI. Não os feitiços, não as máquinas, mas o poder invisível que move o ser humano a continuar acreditando. Por isso, antes que a tela escureça, deixo um convite. Que você leve essa chama consigo, que lembre de Terra, de Celes, de Loki, de cada alma que se ergueu mesmo quando o mundo se partiu. E, se essa história te tocou, se ela te fez lembrar do poder que existe em recomeçar, então se inscreva neste canal, compartilhe essa jornada e venha viver outras histórias que falam sobre o que há de mais humano em nós. O poder de sonhar, mesmo quando tudo parece perdido.